Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um TV Londres Notícias. Hoje, trazendo aqui com vocês o jornal Evening Standard. Sim, o jornal Evening Standard também, nosso novo parceiro, trabalhando aqui junto conosco, junto com o jornal Metro, que, assim como outros jornais aqui da grande capital inglesa, Londres, trabalha conosco, distribuindo informação sobre o que acontece no Reino Unido, na Europa e, por que não, de vez em quando, sobre o Brasil também. Porém, as coisas que acontecem aqui no Brasil a gente deixa mais por conta da nossa jornalista Vanessa Gonçalves. Mas vamos lá, vamos pegar aqui um apanhado geral do jornal de hoje. Essa é a capa do jornal, vocês vão ver ela aqui daqui a pouquinho. Hoje, dia de greve aqui em Londres, todo mundo que foi trabalhar hoje, quem não conseguiu trabalhar de casa, né, teve que enfrentar aí horas de greve para poder pegar horas, né, de filas nos pontos de ônibus, porque o metrô, todas as linhas do metrô praticamente estavam fechadas. Nós avisamos isso aqui na semana passada, avisamos também na segunda-feira, e hoje eu tive que sair, inclusive, para poder atender um compromisso, e realmente foi bastante complicado pegar o ônibus lotado, né, mais lotado do que o habitual, e, enfim, com muito trânsito. Acho que todo mundo que precisava realmente ir trabalhar ou que tinha algum compromisso no centro de Londres acabou pegando o carro e isso causou um verdadeiro caos. Até o momento tem muita gente ainda tentando retornar para casa porque a greve vai se estender até sexta-feira. Então, se você está aí pretendendo voltar a trabalhar amanhã ou depois, amanhã está melhor um pouco. Amanhã o metrô já volta a funcionar parcialmente, mas ainda haverão muitas linhas que terão o seu serviço comprometido, mas o Overground, aquela outra linha, aquela outra parte de conexão, estará paralisada também. Então fique de olho no aplicativo da TfL para você poder evitar qualquer atraso ou qualquer tipo de problema. E se você puder evitar, fique em casa. Tá? Fala com o seu chefe, fala com quem é responsável aí pela sua empresa para que você possa de repente trabalhar de casa e evitar transtornos. E acabar colaborando, né, de uma certa forma, para que tenha menos tumulto. Quanto mais você puder ficar em casa, numa situação dessa, melhor. Nós temos ainda um agravo, né, que muita gente está de greve, muitas categorias estão de greve, não é só o metrô. Amanhã, pelo que consta aqui no jornal, os professores também estarão de greve, o que piora ainda mais a situação, porque além da falta de transporte, haverá também a falta dos professores. Por consequência, as crianças terão que ficar em casa. A gente vai trazer mais informação sobre isso daqui a pouco. Hoje eu não quero gastar muito o meu assunto porque eu vou falar de dois jornais. Eu vou falar do Evening Standard e também vou falar do jornal Metro. Mas começando aqui pelo Evening Standard, a gente tem aqui a parte ele já vem antecipando, né, um pouco do quanto que a greve causa de prejuízo. As greves passadas contabilizadas até janeiro de 2023, contabilizando aí um período de 12 meses, ocasionaram uma perda no setor da hospitalidade, hotéis, restaurantes, né, toda essa parte de hospitalidade, de 2,5 bilhões em vendas. É muita coisa, né? Isso só em Londres, tá? Não está considerando o Reino Unido todo, não, só Londres.
Então, dando uma pincelada rápida sobre o que ele está mostrando aqui. Logo na sequência, ele vem falando sobre o orçamento do Jeremy Hunt, que a nossa querida Vanessa Gonçalves vai trazer mais detalhes daqui a pouco também. Fala sobre o Lineker, que a Mara de Ross falou também já 2 dias seguidos, não vou entrar mais no assunto. Parece que agora o filho do Elon Musk mandou uma mensagem, uma indireta para o filho do Lineker, do Gary Lineker, que está envolvido nessa polêmica, quando ele deu a opinião dele sobre a nova regra de imigração aqui no Reino Unido, né? Imigração, no caso do pessoal que vem nos barcos pequenos e médios, atravessando ilegalmente o Canal da Mancha, tá? Isso não tem nada a ver com o sistema de imigração formal, isso é um outro assunto, ok? E, enfim, parece que está tendo aí uma nova disputa entre eles. Parece que o filho do Elon Musk, que Elon Musk, diga-se por sinal, é o novo dono do Twitter, né? Ele comprou o Twitter há pouco tempo, e ele teria quebrado o código de conduta do Twitter ao instigar ou a provocar o próprio filho do Gary Lineker. Mas enfim, vamos deixar para ver o que acontece aí nessa briga, e a gente vê. Isso é briga de gigantes, a gente vai acompanhar e traz aqui para vocês depois. Mas eu vou chegar aqui na notícia que eu quero trazer para vocês, que é a seguinte, e me chamou muita atenção porque ela está em 6 jornais diferentes, e tem uma sequência dessa matéria que eu achei muito importante trazer aqui. Eu já falei sobre isso mais ou menos uns 2 meses atrás, e é na verdade uma atualização sobre esse processo, que fala na verdade sobre a violência contra a mulher dentro do sistema policial aqui do Reino Unido. A polícia metropolitana está sendo investigada já faz alguns meses sobre seus policiais, sobre pessoas que trabalham lá dentro, claro, a maioria homens, que estariam agindo organizadamente para perseguir e perpetuar crimes contra as mulheres. É exatamente isso que você está ouvindo. A polícia, as pessoas que são pagas para poder evitar esse tipo de crime, estariam promovendo entre eles internamente, através de grupos de WhatsApp, grupos presenciais até, como pequenas seitas, né? O jornal cita isso aqui, onde eles estariam programados, reunidos para perseguir e até cometer crimes mais abusivos contra mulheres. Muitos dos crimes citados incluem, inclusive, a perseguição de vítimas aleatórias. Vou citar um exemplo que o jornal traz aqui. Alguns policiais se reúnem, escolhem uma vítima e passam a investigar a vida dessa vítima, de forma que eles começam a perseguir essa pessoa até que ela cometa qualquer tipo de infração pequena. Por exemplo, ela jogou um papel no chão. Um policial está indo atrás dela de propósito, já esperando que ela vá cometer algum erro 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Quando ela joga o papel no chão, ele chega com pretexto de que ela jogou o papel no chão, ele vai aplicar uma multa e aí ele leva ela para um lugar mais ermo. Outros policiais, né, disfarçados ou encapuzados, colocam essa mulher num carro e a sequestram para, sabe-se lá Deus, fazer o quê. Então no jornal ele traz aqui, ó, só nesse mês passado, tá, de fevereiro, foram apurados 50 casos dentro da Metropolitan Police, aqui em Londres, no centrão de Londres, de crimes contra a mulher dentro da polícia. Então, para você ver, só em um mês, dentro de uma organização que deveria estar protegendo a mulher, nós temos 50 casos confirmados. Tá? Ele traz aqui vários números, né? As estatísticas mostram que aumentou 268% o índice de criminalidade contra a mulher dentro da polícia. É um absurdo, eu não consigo entender como é que isso é possível dentro de uma organização que deveria estar ali para proteger a mulher, né? E tanto se fala disso, a gente tem ouvido aqui no Reino Unido, né, nos noticiários, nos jornais, exatamente o contrário, dizendo que é necessário prevenir mais, é necessário colocar mais câmeras nos parques para proteger que as mulheres possam andar livremente, se sentir seguras. E a gente tem esse tipo de notícia aqui. É realmente algo muito frustrante a gente ler isso num jornal, em vários jornais, e perceber que dentro dessa organização existe quase que uma facção criminosa, quase que uma organização criminosa em prol de perseguir mulheres.
Tá? E não é só mulher. Aqui nós temos também a informação, vem mostrando aqui, que já foram registrados 1.539 casos contra pessoas de outros gêneros também. Então tem todo um processo aqui, é uma coisa até doentia, né? Enfim, é algo realmente que precisa ser avaliado, que precisa ser constatado e punido. Né? Eu vou acompanhar bem de perto isso daqui. Eu tenho alguns contatos, né, com essas autoridades, e eu vou tentar trazer mais informação, de repente até uma entrevista com algum deles. A gente faz uma tradução depois, para que a gente possa entender melhor como é que esse tipo de situação acontece dentro de uma das instituições policiais mais prestigiadas do mundo, né? A polícia daqui, a Scotland Yard e também a Metropolitan Police, são duas instituições que têm um prestígio muito grande. E a gente encontra esse tipo de notícia percorrendo aqui as nossas manchetes. Muito triste realmente, mas pelo menos, se é que tem um lado bom nessa história, a gente pode tentar enxergar que pelo menos existe salvação, né? Alguém observou isso e está investigando, parece que duramente, porque tem aqui um número, deixa eu pegar para vocês, 2.621 policiais já foram indiciados, e desses 2.621, 287 já foram expulsos da instituição, da Metropolitan Police, tá? Não fala aqui da Scotland Yard, só da Metropolitan. E desses 287, 200 enfrentam prisão, estão sendo presos, né? Vão ficar, inclusive, talvez, com aqueles criminosos que eles ajudaram a prender, se é que já ajudaram a prender alguém algum dia. Eu trouxe esse assunto principalmente porque é uma barbárie, é uma situação aqui horrível de se ler num jornal. Eu não vou dar continuidade nos outros assuntos que estão no Evening Standard, porque eu vou pular para o próximo assunto que também está no Evening, mas que eu vou pegar o gancho aqui do jornal Metro. E aí depois eu explico por quê. Dentro do jornal Evening Standard, nós temos aqui uma campanha que está sendo levantada aqui no Reino Unido, principalmente no centro de Londres. O que é essa campanha? É uma campanha contra o crime de ódio. O que seria o crime de ódio? Crimes que são feitos normalmente contra pessoas de outros países, pessoas que têm a sua sexualidade diferenciada, pessoas que são deficientes, qualquer crime que a gente coloque como sendo ofensivo diretamente a pessoas de uma determinada minoria, ou às vezes até de uma maioria, né? Que, por exemplo, aqui no centro de Londres os imigrantes são maioria, mas são classificados como, dentro desse sistema, né, como minoria. Então, todo tipo de crime de comportamento, ele é enquadrado aqui em Londres como crime de ódio. E mais uma vez a gente lê o aumento desses crimes, o que não faz nem muito sentido, né? Tudo bem que desde quando teve a saída do Brexit, né, quando ocorreu o Brexit e o Reino Unido saiu da União Europeia, houve sim um crescimento gigantesco de crimes de ódio, principalmente relacionados à xenofobia, né, ao ódio contra as pessoas que não são nascidas no país, são estrangeiros, certo? A gente notou isso, foi reportado em vários lugares também, inclusive em outros países reportaram o quanto esse tipo de crime subiu aqui no Reino Unido. Depois do Brexit, um ano depois, já tinha melhorado bastante, mas ainda hoje a gente vê os efeitos disso. Muitos considerados ingleses, né, escrevendo, pichando instituições que são de poloneses, romenos, até brasileiros também, né, escrito aquelas frases horríveis ou mandando as pessoas de volta para casa. Mas o que mais me chama a atenção aqui no jornal é que de todos esses tipos de crime, de ódio, o que mais tem aumentado são crimes contra pessoas deficientes. Olha que coisa absurda, né? Crimes no sentido de, vamos pegar um exemplo que que ele coloca aqui, uma pessoa cadeirante entra no ônibus e os passageiros começam a criticar esse cadeirante por estar ocupando aquele espaço reservado para eles, um espaço que é próprio para eles, reservado pela própria companhia de transporte para que eles possam ficar ali no cantinho. Eles não atrapalham ninguém, na verdade, estão ali no cantinho deles. E ainda que atrapalhasse, não é por isso que você vai xingar a pessoa ou que você vai passar esbarrando na cabeça dela de propósito. E é isso que está
sendo trazido aqui pelo jornal. Não por um, mas por vários jornais, onde a manchete é a seguinte. Eu vou pegar aqui agora o do Metro para poder trazer para você. De maneiras diferentes, mas o que eles querem dizer é a mesma coisa. Vem escrito assim a manchete: Standing Together Against Hate Crime. Essa é a manchete aqui do Metro e do Evening Standard, exatamente quase parecida, Standing Up Against Hate Crime, quase igual. E tem toda uma campanha que vai ser lançada, que já foi lançada inclusive, é um pouco controverso porque foi lançado hoje e hoje é greve, né, dos metrôs. Então é uma campanha que está sendo lançada dentro dos sistemas de transporte. Claro que o sistema de transporte inclui ônibus, metrô, overground, trens, toda essa parte de transporte público. E hoje, dia do lançamento, talvez eles não tenham coordenado bem isso, mas aconteceu de estar sendo lançado hoje. E é exatamente dentro desses sistemas de transporte que esses crimes mais acontecem, segundo informações da polícia e do próprio governo. O governo, no caso, a Prefeitura de Londres. Então ele vem trazendo aqui a TfL, né, que é a responsável por essa parte de transportes aqui, vem informando que dentro do sistema de transporte, só no último mês, ocorreram mais de 2.500 crimes desse tipo, crimes de ódio. Crimes contra pessoas de etnia, né, que têm traços asiáticos, contra pessoas negras e contra pessoas que não falam o inglês dentro desses transportes públicos. O jornal ainda traz aqui, reforçando, você vê, a informação contra os deficientes, né, dos crimes contra os deficientes, está no Evening, e aqui também. Os números são diferentes, mas ele vem trazendo aqui que aumentou realmente significativamente o número de crimes de ódio contra pessoas deficientes. Então fica aqui o nosso alerta para pessoas que por um acaso têm alguma deficiência e precisem usar outros sistemas de transporte público, para poder ter, né, sempre isso em mente. Não que você deva ter medo de sair, pelo contrário, saia sim. E essa campanha é exatamente para poder levantar essa bandeira, para poder mostrar para você que você tem os seus direitos protegidos. E qual é a recomendação do jornal? Que caso isso aconteça, que você aperte, tem um botão de emergência. Ele até traz aqui, deixa eu ver se é nesse jornal ou no outro. No outro. Tem aqui o botão de emergência, né, para pessoas que são cadeirantes principalmente. Não sei se vai dar para ver aí. Aqui, ó. Um botão que é para parada, né? Você tem um botão, às vezes ele é azul, às vezes ele é verde, às vezes ele é vermelho, para pedir para parar o ônibus. Você aperta ele 3 vezes. Pam, pam, pam. Ok? 1, 2, 3. Por um acaso não tiver como apertar com o dedo, use o cotovelo, mas consiga chamar a atenção. Porque quando você fizer esse sistema de 3 vezes seguidas, né, pam, 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 o motorista vai entender que você está pedindo ajuda. Então ele vai parar o ônibus, ou vai parar, né, o carro, ou o que seja, e vai tentar te ajudar. Se você estiver no metrô, você pode... Claro, o jornal também recomenda isso, que você evite, né, um confronto contra as pessoas que estão te assediando, né, ou que estão perpetuando esse crime, e que assim que você saia do vagão, do metrô ou do trem, você procure um agente de segurança na plataforma. Esse agente da plataforma vai tentar te ajudar e vai te colocar numa situação segura para que você não corra nenhum risco dentro da estação. Ok? Então acho que é muito importante a gente trazer isso para vocês. Se você não é um deficiente físico, mas se você se sentir ameaçado de alguma forma dentro de qualquer sistema de transporte público aqui em Londres, basta você procurar o motorista, se for um ônibus, ou procurar um agente de segurança na estação assim que você sair do vagão. Ok? Fica então esse nosso recado. O jornal traz outras informações aqui, mas eu vou deixar essa parte com nossa jornalista Vanessa Gonçalves. E agora você... Another one. Get that stupid thing off your head! Look at the wheels! My wheels! You need to get off the bus. You're useless. It's right there. Check them out. Yeah. You guys a pair of lesbians, are you? You're disgusting. You should leave, or I'm gonna sort you out.
If you target anyone with verbal, online or physical abuse because of their religion, race, sexual orientation, disability or transgender identity, I'd like to speak to you about a recent incident. you may be committing a hate crime. It's not just offensive, it's an offense. Olá a todos! Para quem não me conhece, eu sou a Sheila Galvani, dona da Drive na Terra da Rainha, que ajuda vocês a dirigir aqui no Reino Unido da forma certa, mesmo que seja do lado oposto da rua. Estarei agora com vocês aqui na TV Londres, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, trazendo informação sobre tudo que envolve dirigir em solo britânico. Então é isso aí, vamos lá para a informação? Para explicar essas situações, eu gosto de propor cenários. Vamos começar com um turista. Por exemplo, o meu irmão que mora no Brasil vem me visitar e vai ficar aqui por até 6 meses. Ele não pode pedir uma habilitação britânica, mas pode dirigir aqui com habilitação definitiva e válida brasileira. Aqui no Reino Unido não é exigido a PID, a habilitação internacional, somente a CNH serve. Porém, se ele pretende visitar outros países da Europa, é importante verificar antes se lá não exige a PID. Agora, se você entrou no Reino Unido como residente e tem um visto que lhe permita residir aqui por mais de 6 meses, você pode sim ter uma habilitação britânica. Chegando no país, você pode dirigir com a habilitação definitiva do seu país por até 1 ano, basta que ela esteja válida. Esse 1 ano começa a contar a partir da data que você entrou pela primeira vez em solo britânico. Cenário ideal é você aplicar para a Full License antes de vencer esse prazo de 1 ano, para que você não perca a possibilidade de continuar dirigindo sozinho aqui no Reino Unido. Após uns 2, 3 meses, comece a estudar para o teste teórico, principalmente se você não domina o idioma inglês. Nós, da Drive na Terra da Rainha, temos materiais preparatórios em inglês e português que vai ajudar principalmente este público. Quase completando 6 meses, solicite a provisória, que hoje está mais rápido para chegar. Cabe ressaltar que ela não vai invalidar o direito de dirigir até 1 ano da sua habilitação. Então, quando ela chegar, deixa ela guardada em casa. Após 6 meses, você já pode fazer o teste teórico. Depois que passar no teste teórico, você tem até 2 anos para passar no teste prático. Eu aconselho primeiro você passar no teste teórico para depois começar a fazer as aulas de direção. Para você chegar para as aulas já conhecendo o código de trânsito, e seu instrutor vai focar em te ensinar a dirigir dentro dos padrões britânicos. Mesmo que no Reino Unido não seja obrigatório você ter aula com o instrutor, é aconselhável, porque vistos de direção também pode reprovar. Mas você também pode ser treinado por um amigo ou um familiar, chamamos de supervisor. Para ser supervisor, basta que este tenha habilitação há mais de 3 anos na mesma categoria que está te treinando. E ele não precisa estar no seguro do carro se não for dirigir em nenhum momento. Mas você sim, deve estar no seguro desse veículo. O carro tem que estar com a placa L para identificar que você é um aprendiz. Cabe ressaltar que como learning você não pode dirigir sozinho. E também não pode pegar a motorway não estando acompanhado de um instrutor. Assim que estiver preparado, agende o seu teste prático. Você pode fazer o seu teste com o seu carro ou alugar o carro do seu instrutor. Passando no teste prático, você já está liberado para dirigir sozinho, pegar a motorway, ou seja, tirar o L. Aí agora você pode colocar o P, que significa practice, e você pode deixar ali até você se sentir confiante em tirar. E não é obrigatório ter o P. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau! O ensino à distância, mais conhecido como EAD, é uma modalidade que tem crescido no mundo todo e está cada dia mais em evidência. Aqui na Unigran Europa, nós oferecemos graduações, especializações, MBA e cursos livres, tudo na modalidade EAD. Então, uma das perguntas que nós mais recebemos é como funciona o EAD. Se você tem dúvidas, esse vídeo é para você. No EAD, o estudante tem autonomia para fazer os seus horários e seguir o seu ritmo de estudo. Ele tem flexibilidade e pode estudar quando e onde quiser. No Brasil, a modalidade segue as regras do Ministério da Educação, o MEC. A Unigran Europa, por ser uma instituição brasileira, também segue todas essas regras. A Unigran Europa oferece mais de 30 graduações na modalidade EAD e eu vou te contar um pouco sobre a instituição. Na Europa, a Unigran chegou em 2007 e conta com 18 unidades em 10 países, sendo a primeira faculdade brasileira na Europa. O grande diferencial da Unigran Europa é que você estuda em língua portuguesa e as aulas são com professores brasileiros.
Então, se o idioma local é uma barreira para você, a Unigram Europa é a melhor escolha. Após a matrícula, o aluno recebe um login e senha para acessar o ambiente de aprendizagem. Você vai participar de atividades individuais ou em grupo e assistir às aulas conforme as orientações do professor. Tudo pela internet. A plataforma também permite ao aluno interagir com outros alunos e professores, dinamizando o ambiente de aprendizado virtual. E para terminar, o diploma da Unigram Europa é igual ao diploma de uma instituição brasileira e não há nenhuma diferença entre o diploma do EAD e o do ensino presencial. Então, se você tiver mais dúvidas, acesse o nosso site unigraneuropa.com. Olá, Sandro, boa noite a todos. Vamos então continuando com as nossas notícias do dia de hoje. Hoje foi um dia extremamente importante, um dia muito pontual para a política da Inglaterra, para a economia da Inglaterra. Isso porque o chanceler Jeremy Hunt entregou hoje o seu primeiro orçamento de contas e mudanças previstas aqui para a Inglaterra. As políticas voltadas para manter pessoas no trabalho, ajuda com contas de energias, custos de creche com desconto, aumento de preços no supermercado, tudo isso desde serviço de combustível congelado, aumento de impostos sobre cigarro e álcool, foram muitos os anúncios. Hunt realmente lançou muitos números em seu orçamento, mas o que esses anúncios significam para uma pessoa comum? Gary Marsh, que é um especialista em finanças domésticas, analisou o caso e disse exatamente o que essas alterações significam. Ele disse que parte disso não foi uma surpresa para ninguém. Como esperado, a garantia do preço de energia não aumentará. Ela subiria para 3.000 libras ao ano, mas permanecerá em 2.500 libras. As famílias provavelmente verão as contas de energia cair um pouco, então, e isso é uma ótima notícia. Da mesma forma, também recebemos boas notícias sobre o congelamento do imposto sobre combustíveis. Se o preço dos impostos sobre os combustíveis tivessem aumentado, isso teria significado um aumento significativo para algumas famílias, especialmente para aquelas que usam mais o automóvel. Também são boas notícias para as famílias que dependem do crédito universal, o Universal Credit, que é um subsídio que o governo fornece para algumas famílias. E o Universal Credit está aumentando conforme a linha da inflação também aumenta. Dada a alta da inflação, esses aumentos em termos de libra podem ser bastante significativos para essas famílias. E você deve estar se perguntando o que os sindicatos que estão em greve pensam desse orçamento anunciado no dia de hoje. O chanceler não se mostrou muito preocupado com os trabalhadores e um representante dos sindicatos disse que o orçamento anunciado tem mais buracos do que a maioria das estradas. Realmente, o clima está ficando cada vez mais tenso. A reação deles aos anúncios de Jeremy Hunt hoje foi crítica em todos os setores. O sindicato acusa o governo de apenas reorganizar as cadeiras de praia para os ricos, enquanto adota uma abordagem de cortes nos setores públicos. E esses comentários chegam quando dezenas de milhares de professores, médicos juniores, motoristas de metrô estão em greve exatamente hoje, com muitas paralisações por Londres e toda a Inglaterra. Essas foram algumas falas dos sindicatos em resposta ao orçamento apresentado hoje pelo chanceler Jeremy Hunt. A Unison, que inclui saúde, educação e governo local, disse: há mais buracos no orçamento do que na maioria das rodovias. É engraçado como o chanceler pode colocar as mãos em bilhões quando quiser. Ela disse que, embora os ministros insistam que não podem pagar mais aos trabalhadores essenciais, eles encontram dinheiro para conceder cortes e impostos àqueles que menos precisam e permitem que gigantes da energia obtenham lucros enormes. Ela disse ainda: permitir que os serviços públicos definhem e não investir nos trabalhadores que os entregam incansavelmente voltará a assombrar o governo. O sindicato UNIT, que inclui saúde, infraestrutura, serviços públicos, transporte e alimentação, disse: enquanto Jeremy Hunt reorganiza as espreguiçadeiras para a Grã-Bretanha corporativa, os trabalhadores da economia real enfrentam uma crise. O Sindicato dos Bombeiros disse: o chanceler milionário declarou guerra aos trabalhadores pressionados hoje com este orçamento de contas. O governo não aprendeu nada com quase um ano de disputas industriais.
Ele disse ainda que os conservadores estão de volta com uma abordagem baseada em cortes nos salários e serviços do setor público e finalizou dizendo: o chanceler apontou 2 dedos para os trabalhadores com este orçamento. Prospect, o sindicato de serviço público, disse que o chanceler não tinha nada a oferecer a eles, nada de diferente sobre seus salários ou condições, e muito menos deveria mencioná-los em seu discurso. Já a TUC, sindicato que representa 48 sindicatos, disse que o elefante na sala é a falta de financiamento para os serviços públicos e os aumentos salariais necessários para recrutar e reter enfermeiros, cuidadores e professores. E continuando com as notícias pelo mundo, a polícia de Viena colocou mais policiais armados nas ruas depois que a inteligência sugeriu que um possível ataque terrorista islâmico estava sendo planejado no país. De acordo com a polícia especializada, há uma ameaça inespecífica de ataque contra igrejas. A polícia tuitou na capital austríaca na manhã de hoje, nesta quarta-feira, este alerta para a população. Mais tarde, eles esclareceram que as medidas extras cobriam outras casas de culto além de igrejas. Se houver um perigo concreto para a população em um local concreto, a polícia de Viena avisará imediatamente por todos os canais disponíveis e vai manter todos informados da situação. Eles disseram que o serviço de inteligência do país recebeu essa informação, sugerindo que um ataque com motivação islâmica está planejado para ser realizado nos próximos dias. Oficiais com equipamento especial estão conduzindo patrulhas aumentadas em pontos de interesse. Atualmente não está muito claro quanto tempo durará este alerta pelo país. A Marinha da Colômbia divulgou neste sábado um vídeo de seus oficiais apreendendo um carregamento de drogas a bordo de um submarino. Cerca de 2.600 toneladas de cocaína em pó foram apreendidas durante esta operação. A Marinha colombiana disse que durante a inspeção da embarcação também encontraram 2 corpos junto com o carregamento de drogas, além de 2 pessoas vivas, porém com problemas de saúde devido à inalação de fumaça tóxica do combustível do submarino. A embarcação e seus responsáveis foram conduzidos pela Marinha até um porto no sudoeste do país. O carregamento de drogas tinha como destino a América Central. Enquanto isso, no Brasil, o governo federal relançou hoje, nesta quarta-feira, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O combate à violência de gênero é um dos 5 eixos prioritários do programa, segundo o Ministério da Justiça. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento de lançamento do novo programa e durante a cerimônia houve uma entrega de 270 viaturas para patrulhas da Lei Maria da Penha e Delegacia da Mulher. Também foram anunciadas novas políticas públicas que serão relacionadas também a esta área em defesa da mulher. O governo federal relançou nesta quarta-feira, dia 15, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE II. A combate à violência de gênero, a lista é composta por prevenção e enfrentamento de violência contra a mulher, políticas com foco em locais mais vulneráveis e com altos indicadores de violência, políticas com foco no trabalho e no ensino formal e profissionalizante para presos e regressos, apoio às vítimas da criminalidade, combate ao racismo estrutural e a todos os crimes deles derivados. Eu vou ficando por aqui com as notícias de hoje. Vamos agora com um rápido giro de notícias no esporte. Tchau, tchau! Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.